tudo está preparado aqui. A casa do meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando. Agora somos dois ou três homens. Encontre um coração disposto a queimar por ti. Vamos declarar todos os versos. Os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é a glória pra sempre, teu reino e o poder, amém. Teu é o reino, reino da glória pra sempre, teu reino e o poder, amém. Oh, oh, oh. Pega sua voz, é claro. Santo, só tu és santo, inabalável, só tu és santo, não há outro como, não há outro como, não há outro como tu. Tu és inabalável, Tu és a rocha a qual nós estamos firmados, Jesus. Estamos firmados em Ti, Jesus. Por isso receba o nosso louvor e a nossa adoração essa noite. Nós declaramos a Tua santidade, a Tua soberania. Nós declaramos a Tua santidade, a Tua soberania. Só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro. Junto com os anjos, mais uma vez, vamos declarar: só Tu és santo, não há outro Deus além de Ti. Só Tu és santo, entronizado, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Jesus, Teu nome é Jesus, Seu nome é Jesus, Seu nome é Jesus. Minhas lamparinas estão acesas,
Estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater, é só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, eu estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, eu estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era ali meu noivo esperado. Eu tem fogo dos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo esperado. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. As minhas vestes brancas, eu estou só te esperando. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, eu estou. Tu vem, esse é o nosso clamor, Maranata.
ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vamos pedir para Ele encher esse ambiente. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos toda a liberdade, te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Oh, vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, 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 Jesus, vem com teu Espírito, enche esse ambiente, enche esse ambiente, enche esse ambiente, enche esse lugar. Liberdade, que caia teu Espírito, enche esse ambiente, enche esse lugar. Damos liberdade, que caia teu Espírito. Vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Peça isso essa noite, abra sua boca. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos, aviva-nos, Senhor, e a terra clama, seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito, que seja
Espírito, que seja hoje. Seja hoje, que seja agora, vem como em Pentecostes e derrama o teu Espírito, vem como em Pentecostes e derrama, vem como em Pentecostes e derrama o teu Espírito, vem como em Pentecostes, e a terra clama, oh. Chama. Poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Pois seu é o reino, é o poder e tua é a glória para sempre. Pois seu teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Só a ti, Jesus, toda a honra e toda a glória ao Cordeiro Santo, que foi achado digno de desatar os selos, que foi achado digno. Vamos declarar o nome dele, Yeshua, Yeshua. Digno, Yeshua, só as vozes, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Tu é o mais belo entre milhares. Meu amado é o mais belo, milhares e milhares. Aplauda Jesus bem forte.
Coloque as mãos no seu coração. Nós precisamos falar uma linguagem que atraia a glória de Deus. Tudo que nós queremos aqui é essa glória. O ambiente está muito propício, Deus está nesse lugar. Tem pessoas já sendo tocadas, ministradas, e grande será a obra de Deus na sua vida. Nós declaramos isso como igreja em nome de Jesus. Põe as mãos no seu coração. Eu sei que você não saiu de casa para passear. Eu sei que você saiu de casa para buscar algo da parte de Deus e que só Deus pode fazer. Homem nenhum, mas que Deus pode, Jesus pode. E Ele já está fazendo na sua vida. Aleluia. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a tua mão, é a hora de vencer. Então louve, essa é a expressão, simplesmente louve. Chorando louve, não importa louve, precisando louve, tá sofrendo louve, teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A honra, a glória. Agora e levante as mãos. A força e o poder ao Rei Jesus. Ele é o Rei e o louvor. Forte e o louvor, qual o nome dele? Ao Rei Jesus. Aplauda Jesus bem forte. Aleluia, aleluia, glória a Deus, Aleluia, glória a Deus. Eu nem preciso apresentar, né? Todos já conhecem meu pastor, discipulador. Estou tentando ser amigo dele também, amém? Mas tá meio difícil. Deus abençoe, pastor Maurício. Fica à vontade, pastor. Amém. A casa é sua. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Acho que se puder abaixar um pouquinho acho que eu falo muito alto.
E vamos sentar em nome de Jesus. É a segunda vez que eu venho aqui, e para mim é mais uma oportunidade de poder desfrutar do amor, da graça do Senhor junto com vocês. A gente está começando hoje e o pastor Sérgio me deu a honra de abrir essa conferência aí de 3 dias, né? Começa hoje, amanhã e termina no domingo. No domingo vai estar aqui um pastor muito meu amigo, que eu amo muito, está sempre lá em Arthur Nogueira, na Graça Church, é um profeta. Eu tenho certeza que vamos encerrar essa conferência aí com chave de ouro, como se diz, né? Quero gerar essa expectativa mesmo no coração de vocês, pelo conhecimento do ministério que eu tenho, né, do pastor Amós, que Deus usa muito ele em revelação, Deus usa muito o pastor Amós em cura, e pode ter certeza que você vai estar, a partir de hoje, começando um tempo novo. Amém, amados? Eu quero começar fazendo uma pergunta para cada um de vocês. Tem alguém que está hoje pela primeira vez aqui? Primeira vez? Ali, que bênção! Você é daqui mesmo? Da onde? Do interior? Capão Bonito. Glória a Deus. Prazer ter você aqui. Você é bem-vindo em nome de Jesus. A igreja que concorda com isso, dá um glória a Deus bem alto aí, uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. E amém. Glória a Deus. Oi? Amém. Então essa é a primeira de muitas vezes, então, tá? Seja sempre bem-vindo. E eu já quero lançar uma palavra profética, que logo logo você vai estar fazendo parte dessa família para estar conquistando mais vidas para Jesus. Eu creio nisso. Quem já ouviu falar que a história da humanidade, ela foi dividida em 2 partes, em antes e depois de Jesus? Amém? Se você algum dia passou alguma escritura, se você algum dia fez alguma coisa num cartório, você vai ver que naquela escritura está escrito aos tantos dias do mês de tanto, do ano tal de, vamos pegar esse ano aqui, de 2022, depois de Cristo. Então o que nós temos que entender? Jesus, ele dividiu a história da humanidade em antes e depois da sua manifestação. Isso não deve acontecer só na história da humanidade, deve acontecer na história pessoal de cada um. Você crê nisso? Amém? Por quê? Porque se depois da pessoa ter um encontro verdadeiro com Jesus, a vida dela continuar da mesma forma ou um pouquinho melhorada, ela precisa rever isso. Você concorda comigo?
Amém? A nossa história pessoal, ela tem que ter um divisor de águas também. E o divisor de água da nossa história se chama Jesus o Cristo. Aleluia. Então a nossa vida, pelo menos agora estou falando da a minha vida, o Maurício Anis Ramé, esse é o meu nome. Ele era uma pessoa que agora não é mais. Antes de Cristo, na minha vida, era um Maurício, bonzinho, né? Não sou essas coisas ruins que a gente às vezes vê em testemunho por aí, né? Mas eu sou um ex-bonzinho, idólatra, que estava indo para o inferno, junto com o Facino, né? Mas um dia, há uns bons anos atrás, eu tive uma experiência com Jesus, através de ouvir a palavra, de ouvir o Evangelho. Amém, amados? Então o propósito meu essa noite é fazer você olhar para você mesmo e ver como você tem conduzido a história da sua vida, como tem sido a sua vida antes e depois de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Amém? E a gente vai começar com uma pergunta que vai ficar batendo em nós. E esse é o meu propósito, é desafiar você, é fazer você pensar um pouquinho, apertar um pouco, né? Entre aspas aí, judiar um pouquinho de você, mas como um pai faz com um filho que ele ama. Quem tem filhos aqui, né? Como é que você demonstra o amor ao seu filho? É fazendo todas as vontades dele, é dando tudo o que ele quer, ou dando tudo o que ele precisa, custe o que custar? É dando tudo o que ele precisa. E muitas vezes a criança, ela não quer aquilo que ela precisa, ela prefere aquilo que ela não deveria querer, né? Então, nós vamos falar um pouquinho de dois tipos de visão, né? Eu vi o convite que essa parte da igreja de Cristo, que está aqui nesse endereço, que é a Graça Church Cotia, fez: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite quem faz é Jesus. O Senhor Jesus fez esse convite e faz ainda para todos, né? A questão é: existe o homem natural e existe o homem espiritual. Você está comigo? Amém? Todos nós nascemos, a palavra de Deus nos diz isso, né? Como filhos, herdeiros de Adão, o homem natural, que viveu no melhor lugar que alguém pode viver, no paraíso, mas não resistiu uma tentação. E a palavra de Deus diz que nós nascemos com essa herança, a herança da desobediência, a herança do pecado, que gera a morte. Então todos nós nascemos com uma dívida de morte. Todos nós nascemos com um destino pronto. Mas essa é a graça de Deus.
que no meio de uma história do mundo que não pode ser mudada, né? Porque ela está escrita, e nós, pelo que a Bíblia nos mostra, nós estamos vivendo provavelmente os últimos momentos da história do mundo, não é isso? Os sinais mostram isso para nós, né? Nos tempos do fim, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo: os homens seriam amantes de si mesmos, desrespeitosos, conflitos dentro da casa, filhos contra pais, pais contra filhos. Se você ligar a televisão em qualquer noticiário, você vai ver essas notícias como as mais atuais hoje. Estamos vivendo momentos, rumores de guerra, o mundo se desviando dos princípios e do propósito de Deus para o ser humano, tudo invertido. E aí você pode fazer o que você quiser, você pode fazer campanha, o que mais você pode fazer? Promessa, jejum. Essa história não vai ser mudada. O que tem que acontecer vai acontecer. O anticristo vai se manifestar. O mundo vai entrar numa situação de dificuldade, precisando de um salvador da pátria. Nós sabemos disso. E não adianta a gente querer que isso mude, que isso não vai mudar. Mas aí entra a graça de Deus, o favor que não merecemos, não é? Que numa história que não pode ser mudada, o Senhor Jesus, Ele nos dá a oportunidade de mudarmos o nosso final. Aleluia! Essa é a graça. Essa é a graça. Então, a gente consegue mudar o final da nossa história pessoal, numa história que não pode ser mudada. Aquilo que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 25, que naquele dia, no dia do Senhor, vai acontecer duas fileiras, né? A fileira dos salvos e a fileira daqueles que se perdem para a eternidade. São pessoas que naturalmente não são diferentes nenhuma das outras, mas que a história mostra que umas decidiram viver segundo a vontade de Deus e outras decidiram viver segundo a sua própria vontade. Então, antes da minha conversão, eu era um homem religioso, que acreditava em Deus, né? E a Bíblia diz que, lá em Tiago, crês que existe um só Deus, né? Fazes bem, os demônios também creem, né? Eu acreditava em Deus, falava de Deus, mas vivia para mim. Então o que mudou? A minha forma de olhar a vida. Hoje eu continuo acreditando no mesmo Deus que eu acreditava antes, falando do mesmo Deus que eu falava antes. E qual foi a diferença? Agora eu não vivo mais para mim, eu vivo para Ele. Aleluia. Então as coisas, elas continuam sendo as mesmas coisas. E o que mudou? Agora eu consigo enxergar tudo à minha volta com um outro olhar. E é sobre isso que eu vim aqui essa noite falar com vocês. Despertar na vida de cada um aquilo que o Senhor despertou na minha vida. Amém, queridos? Então nós vamos falar de dois tipos de visão. Divisão não é dividir, é de espaço, visão. Diga, forma de enxergar as coisas. Existem dois tipos de visões.
uma natural e a outra espiritual. A questão é como nós estamos desenvolvendo a nossa visão, né? O que é visão? Visão é a perspectiva pela qual você vê cada coisa, cada situação, cada oportunidade que vem ao seu encontro dia após dia. Como você tem enxergado as coisas, como você tem encarado o seu dia a dia, como você tem olhado para as situações desde a hora que você se levanta até a hora que você vai dormir. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias da sua vida. Essa é a questão. Então é a visão que nós temos das coisas que define como vai ser o nosso comportamento em relação às coisas. Você percebe que uma mesma situação, ela pode gerar dois tipos de comportamento diferente? Quem já percebeu isso? A situação é a mesma, agora como eu reajo. Então uma situação, ela pode provocar dois tipos de reações na mesma situação, e é disso que a gente vai falar um pouquinho. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, no capítulo 3. Eu quero ler 3 versículos junto com vocês. Enquanto você abre, é bom a gente entender algumas coisas, para a gente ler e ver Deus confirmando aquilo que nós estamos falando através da sua palavra. Amém? Está dando para ouvir direitinho aí? Amém? Então vamos lá. Repita assim comigo, diga assim: o homem natural enxerga as coisas baseado na sua sabedoria natural. O homem natural, ele responde às situações baseado no quê? Na sua capacidade. Sim ou não? No seu estado emocional. Você percebe que dependendo do nosso estado emocional, a nossa reação pode ser diferente, em decorrência da mesma situação, da sua própria sabedoria. É a mesma coisa, a palavra de Deus diz que tem duas sabedorias, a humana e a divina. Olha lá, vamos ler juntos? Dá para pôr aqui? Tiago capítulo 3, eu quero ler o versículo 13, 14 e 15 junto com você. Você pode ler junto comigo? Então vamos lá. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Olha o 14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Amém? E o 15, diga: essa não é a sabedoria que vem da onde? Do alto, mas ela é o que? Terrena. Que mais? Animal. E que mais? Meu Deus. Aqui está falando da sabedoria do céu e da sabedoria dos homens. Nossa, do ser humano natural. Pastor, você falou que a sabedoria nossa, ela é diabólica? Eu não, de jeito nenhum, jamais. Me tira desse negócio. Não fui eu que falei, quem está falando é a palavra de Deus. E às vezes a gente não percebe isso.
como é a nossa sabedoria. Ela é terrena, diga, é só daqui de baixo. Ela é animal. Deixa eu explicar uma coisa para você. Presta atenção, quando Deus faz o ser humano na sua essência, lá na Gênesis, ele diz assim, entre si mesmo: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Olha só, olha a semelhança. O nosso Deus é um Deus triuno, sim ou não? Pai. A pergunta: são três deuses? Ou é um Deus que se manifesta em três pessoas? É um Deus só, não são três deuses. Então não existe Deus sem o Pai. Da mesma forma como não existe Deus sem o Filho, e não existe Deus sem o Espírito Santo. Amém? Então Deus, ele se revela, ele se manifesta, três pessoas sendo um só Deus. Olha como ele faz o ser humano. Nós somos compostos também de três partes. Belisca aí: corpo e espírito. Olha só. Então o homem, antes do pecado, quando Deus fez, ele era pleno. Ele era a semelhança de Deus. Corpo, alma e espírito. Deixa eu ver um pouquinho, a gente tem um tempo aqui. Me ajuda aqui, duas pessoas que pode. Então vem o pastor. Pronto, olha só. Então vem cá, sobe aqui. Isso, ou então eu desço aqui, fica mais fácil. Vem cá, vamos nós três aqui. Assim a gente fica aqui. Pronto, está aqui. Três partes. Eu vou ser a do meio, a alma. Ok? Pastor Sérgio, quem que é mais forte aqui? Se fosse apostar em alguém, você apostaria em quem? Então vamos pegar aqui. O pastor Sérgio é mais maduro. O pastor Sérgio é mais maduro, né? Então, você é o espírito, certo? E o pastor Sérgio é o corpo, a carne. E eu sou a alma. A alma, ela está no meio dos dois, ela é o fiel da balança. Presta atenção. Qual é a manifestação de vida que nós temos na carne? O que manifesta a vida, carnalmente falando? O que você olha para um corpo e você percebe algumas manifestações que fazem assim: esse corpo está vivo, não morreu não. Então vamos citar só algumas para a gente entender. Amém? Então, frio. Morto sente frio. Então frio é manifestação de vida na carne. O que mais? Fome, dor, calor. O que mais? Tá bom aí, né? Já deu para entender, sim ou não? Amém? Sede, né? Vamos pôr sede também na história. O que é a manifestação de uma alma viva? O que a alma refere-se a quê? Às nossas decisões. Quem está entendendo? Aos nossos sentimentos. Então, para eu ver que eu estou com a minha alma viva, são os meus sentimentos, o que manifesta a vida. Então vamos lá: amor, ajuda, ódio, sim ou não? Alegria, que mais?
Quem está aqui junto comigo, diga amém. Você está de corpo, alma e espírito? Então ajuda aí. Alegria, tristeza, né? Raiva, compaixão, são sentimentos. É a manifestação de que nós temos uma alma viva. É aquilo que nos leva a executar tarefas, a tomar decisões. Amém, gente? Faz sentido isso? Ok. E o que manifesta a vida no espírito? Na vontade da alma. É vontade, tudo que movimenta a gente é resultado da nossa alma, né? Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. O que aconteceu com o ser humano antes do pecado? O que Deus fala? Você pode comer de todos os frutos. O dia que você comer do fruto dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, Deus ainda, ele põe lá entre aspas, certamente morrerás. O homem comeu ou não comeu? Ajuda. Morreu ou não morreu? Morreu, foi enterrado? Continuou vivo ou morto? Pastor, está dando um nó na minha cabeça, caramba. Eu vou explicar. Na carne, na alma e no espírito e na carne, continuou vivo. Mas espiritualmente ele morreu. Como assim, pastor? Deus não vinha todos os dias se relacionar com o homem? Sim ou não? Deus deixou de vir. Mas quando ele veio, como que ele encontrou o homem? Ele não encontrou. Aonde que estava Adão? Escondido. Porque se afastou de Deus. Separação de Deus. Morte espiritual. Então o espírito não morre como a gente entende morte física. Ele não deixa de existir. Ele existe, porém sem expressar vida, na condição de morto. O homem se separa de Deus. Quem está compreendendo? Então todos nós que conhecemos a palavra de Deus, né? Quando você vê alguém, qualquer pessoa que você olha, qualquer ser humano que você olha, você já sabe que você está vendo ali 3 partes, sim ou não? O que você vê quando você olha para qualquer pessoa? Corpo, alma e espírito. Como é que Deus vê qualquer pessoa? Não, ele vê as mesmas partes, mas no sentido inverso. A gente consegue pôr em primeiro lugar aquilo que a gente olha com os nossos olhos naturais. Mas Deus, ele não olha com os nossos olhos naturais. Então quando Deus vê alguém, ele vê um espírito que tem e habita num corpo. Então, agora você vai entender por que Jesus falou o dia lá para o camarada que ele chamou para andar junto com ele. Ele falou assim: eu até vou, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Quem já viu isso? O que Jesus falou? Deixa os mortos que enterrem os seus mortos. Morto enterra morto. Carnalmente não. Então quando Deus olha para alguém que ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele vê um morto. Quem está entendendo?
que tem uma alma e habita no corpo, mas é morto. Amém? É como se ele estivesse vendo qualquer criatura, porque qual que é a diferença nossa para qualquer outro animal que existe? Nós temos corpo, alma e espírito. Nenhum outro ser vivo tem espírito. Qualquer animal tem corpo e alma. Então na carne a gente não tem muita diferença de qualquer animal. A diferença é só anatômica. Alguns nem isso não é. Então, por exemplo, nós e o macaco, a gente é do mesmo gênero, primata, né? Macaco também tem duas pernas e 2 braços. Quem está entendendo? Né? Da mesma família biológica. E todos os animais também têm sentimento. Quem tem cachorro aqui? Dá para ver quando o cachorro está alegre? O que ele faz? Abana o rabo. Quando ele está com medo, esconde o rabo. Quando ele está nervoso, mostra o dente. Sim ou não? Então é assim. Então o que ele expressa? Expressa a vida na carne, expressa a vida na alma. Mas o espírito está, o ser humano, quando não tem Jesus, o espírito está na condição de morto. Então para Deus não tem muita diferença. Amém? Então quando a gente nasce e cresce, a gente só tem um referencial até encontrar Jesus, porque o Evangelho traz o que em nós? Aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. O que é isso? O seu espírito está morto. Você conhece a letra, você conhece a escritura, você fala de Deus, mas você não conhece as coisas de Deus. Você não consegue olhar nada com olhos espirituais. Você é um homem que fala de Deus, mas a sua reação a qualquer situação, ela é carnal. Por quê? Porque você ainda não foi, o seu espírito não está vivo, você não foi avivado. Aleluia! E o que é o avivamento? O avivamento é a expressão de vida no espírito. Você pode dizer glória a Deus por isso? Amém? E a gente quer um avivamento que é um movimento. A gente quer um avivamento de fora para dentro. E na verdade, o avivamento é quando a gente entende o Evangelho e deixa o nosso espírito agora viver, ter vida, ter relacionamento contínuo com Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Obrigado, glória a Deus. Então vamos continuar aqui. Obrigado, meu irmão. Não, eu subo aqui. Obrigado. Você entende então por que a palavra fala que se a gente for pegar a nossa alma e ter o único referencial da nossa carne, viver para a nossa glória, viver olhando só para mim, para os meus interesses, eu estou despertando em mim uma sabedoria, um olhar pelas coisas, um modo de viver que é terreno, animal e diabólico. Por que diabólico? Porque o centro sou eu. Eu tiro Deus do primeiro lugar na minha vida. Eu tiro Deus do início de tudo em mim. Quem está compreendendo? Então agora eu não faço mais as coisas como eu deveria fazer segundo a vontade de Deus. Porque segundo a vontade de Deus, nós fomos colocados nesse mundo para expressar na terra a glória de Deus através da nossa vida. Amém? Mas quando eu me coloco em primeiro lugar sobre qualquer coisa, eu começo a olhar só para mim e coloco Deus como alvo a ser alcançado. Entende isso? Então eu me submeto a ser bonzinho,
porque eu quero ir para o céu. O que eu estou fazendo? Estou menosprezando a graça de Deus. Você está comigo? Amém? Então, essa é a questão. Então, o homem natural, tudo que ele responde, a visão dele é uma visão em si mesmada. Ele enxerga e ele discerne cada coisa baseado nas suas emoções, baseado no seu conhecimento técnico, baseado na sua mente, na sua capacidade. Agora, e o homem espiritual? Diga assim: o homem espiritual enxerga todas as coisas baseado no propósito de Deus para a sua vida, e não na sua capacidade humana, nem no seu estado emocional. Amém? Porque é fácil a gente reclamar a hora que as coisas vão mal. Sim ou não? Mas quando você vai ver alguns homens na Bíblia que foram despertados espiritualmente, você vai ver que eles passaram por situações que poderiam reclamar e deveriam reclamar, mas louvavam a Deus. A gente já vai ver um pouquinho disso e a gente termina. Amém? Então você pode repetir comigo assim? Diga assim: visão vai além das barreiras. Diga: visão não é baseada em limites naturais. Diga: ela vai além, até alcançar a promessa de Deus. Então a íris dos olhos espirituais não é essa que nós temos no nosso globo ocular. A íris dos olhos espirituais tem um nome. Quem quer saber? Olha para alguém como profeta, fala assim: a íris espiritual se chama fé. Amém? Amém? Será que você pegou aí? A íris espiritual é a nossa fé. Então, conforme a sua fé, vai ser a maneira com a qual você enxerga as coisas que vêm na sua direção. Então vamos lá. Então agora dá para a gente, a introdução já foi boa, dá para a gente ouvir a palavra e ver o que Deus quer falar com você e comigo essa noite. Amém? Abre lá a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 6 e no versículo 15. Quem aqui já ouviu falar do profeta Eliseu? Quem lembra o nome do discípulo de Eliseu? Geazi. Olha para alguém e fala assim: ele chamava Geazi. Ok. Então vamos olhar uma situação. Olha só, só um pouquinho antes da gente ler, só para situar você, para você pegar mais consistência naquilo que você lê. Amém? Glória a Deus. Que momento da palavra de Deus que nós vamos ver agora? Eliseu era um homem que tinha visão espiritual. Deus revelava coisas. Tudo que ele via, ele conseguia ver com olhos espirituais. Ele conseguia ver o propósito de Deus através de qualquer situação que ele vivia. Deus revelava para ele. Naquela época, o rei da Síria contendia contra o rei de Israel, e eles viviam tentando matar o rei de Israel. Então o rei da Síria fazia ciladas para pegar o rei de Israel, mas olha só, a palavra de Deus diz que Deus revelava para o profeta aquilo que ia acontecer, para que o profeta fosse para o rei e livrasse o rei de cair em uma armadilha. E isso acontece nos dias de hoje. Quantas armadilhas que a gente vê
que são confeccionadas nos reinos da treva para fazer a gente cair, para fazer a gente desistir da nossa fé, para fazer a gente voltar para trás, para fazer a gente parar, sim ou não, né? Então você vê que a situação demoníaca, ela continua a mesma, mas a palavra de Deus diz que o Senhor revela aos seus aquilo que ele revelava para Eliseu, e Eliseu ia lá e falava para o rei: rei, olha, tem uma armadilha para você em tal lugar, assim, 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 que você passa todo dia, mas hoje você não vai passar, porque senão vão te pegar. E o rei dava ouvidos ao profeta e não passava, e isso chegava aos ouvidos do rei da Síria. E você vai ver depois, quem quiser, e eu aprendi a ler a Bíblia assim: eu ia na igreja, ouvia a palavra, chegava em casa e queria ver não só um versículo, mas toda a história que estava naquele versículo, para entender, né? Então, se você for ler lá em 2 Reis, né, você vai ver isso que eu estou contando para você. E aí o que acontece? O rei da Síria foi ficando, chegou um dia, ele chamou todo mundo lá, falou assim: ó, tem um sabotador aqui no nosso meio, tem alguém que está aqui e vai dedar todas as coisas lá para o rei, tem um infiltrado aqui no nosso meio. Aí um deles levanta e fala assim: não, senhor, não, rei, aqui não tem ninguém, é todo mundo aqui fiel ao Senhor. Acontece o seguinte, que lá em Israel tem um profeta que tudo que o Senhor fala, no lugar mais íntimo da sua casa, até no seu quarto de dormir, Deus revela para o profeta, e o profeta vai lá e fala para o rei. Está escrito lá. Aí o que o rei da Síria faz? Aquilo que você faria se você estivesse no lugar dele: vamos catar esse homem aqui, vamos trazer esse homem para cá, vamos matar ele, vamos acabar com ele, é ele que é o problema nosso. E foi assim que aconteceu. Então eu cito, ele mandou um exército para prender um homem. Então vamos lá, chegamos nesse momento, versículo 15, vamos ler junto, eu vou ler, você acompanha daí. E o servo do homem de Deus levantou muito cedo. Quem era o servo? Diga: Geazi. E saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. E então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Vamos parar um pouquinho e vamos ver como que tem sido a nossa vida em reação das coisas que a gente vê. Quando você chega e olha de repente uma situação, através de, sei lá, um diagnóstico médico, uma notícia. Quem trabalha aqui, diga amém. De vez em quando vê uma notícia: vai ter um corte na fábrica. Ai, meu Deus, o que nós vamos fazer? O que vai fazer agora? Agora não tem mais jeito. E o fulano ganhou a eleição, aquele que é do contra, ah, meu Deus, e agora? Agora acabou. Agora acabou tudo. E o outro, cada notícia. Quem já teve esse tipo de reação? De olhar para uma situação terrível, ali ele estava vendo um exército inimigo cercando o homem. Qual foi a reação dele? Ai, meu Senhor, o que vai ser de nós agora? Quantas vezes talvez você já não tenha falado isso algum dia na sua vida? Sim ou não? Eu já falei um monte. E agora? O que eu vou fazer? Eu estava conversando com uma pessoa hoje pela manhã ainda. Ah, mas eu tenho feito tanto, eu tenho feito isso, eu não sei mais o que eu faço agora. Quer saber? Chega, agora não tem mais jeito. Eu falei: talvez está faltando você orar mais. A pessoa se ofendeu. Oh, você está falando que eu oro? Faz 40 anos que eu oro, você sabe disso? Eu falei: mas eu não estou falando que você não ora.
estou falando que você podia mudar a sua declaração. Você só está declarando em função das coisas que você consegue resolver. Começa a se basear naquilo que você não vê. Então aqui a gente viu a reação de alguém que estava caminhando com Deus, alguém que orava, alguém que acreditava em Deus, mas ainda tinha olhos naturais. Uma situação terrível. Vamos ver o que respondeu o profeta. Versículo 16. Você pode ler comigo? E ele disse: não. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha para mim, isso é uma curiosidade, mas pega aí e guarda isso no seu coração. Aleluia. Essa expressão, não temas, não tenha medo, não temas, está escrita 365 vezes na Bíblia. Você sabia disso? Olha para alguém como o profeta fala assim: uma para cada dia do ano. Meu Deus do céu, hoje Jesus amado, uma para cada dia do ano. Não temas, não temas. Olha o que ele diz: mas são os que estão conosco do que os que estão com ele. Espera aí. Que o Geazi viu? Um exército de quem? Dos inimigos. O que o profeta falou? Tem duas notícias que eu tenho que dar para vocês. Uma eu já dei. Eu tenho outra chave aqui, escondida nesse versículo. Mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Amém? Você está preparado para receber essa outra chave? Então deixa eu contar um negócio para você. Quem aqui já ouviu falar que os anjos, que não deixaram de ser anjos, só que hoje são anjos desligados de Deus, mortos espiritualmente, amém? Que são os demônios, certo? 1, 2, 3, aqui é um inteiro. A terça parte caiu. Quem já ouviu falar que foi a terça parte que caiu? Amém? Já ouviu falar? O que quer dizer? Aquilo que Eliseu falou para o Geazi, e eu quero falar para você. Ei, olha aqui para mim, recebe isso em nome de Jesus. Para cada demônio que vem contra a tua vida, tem dois. Meu Deus, para cada demônio que se coloca contra a tua vida, Deus manda 2 anjos para te defender. Aleluia! Meu Deus do céu, dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. E Deus, e o homem de Deus agora, no outro versículo, vamos lá. Ele fez uma oração. Eu vim de Arthur Nogueira, aqui essa noite, para fazer essa oração, que daqui a pouquinho, no fim do culto, eu quero fazer para todos nós. Amém? Olha o que ele orou. E orou Eliseu e disse, fala comigo isso, diga bem alto, vai. Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! Oh, xarabadaracabia sotoromandalai. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor vai abrir olhos espirituais desse tempo, a partir dessa noite, em nome do Senhor Jesus. E daqui para frente,
Coloca isso no teu coração. Você nunca vai mais ver nada apenas com olhos naturais. Deus vai te dar olhos espirituais para você conseguir enxergar além do problema. Aleluia! E é isso que eu vim fazer. A mesma situação. Diga assim: Geazi, visão natural. Diga Eliseu, visão espiritual. Você percebe? É a mesma situação. A mesma situação. Gerou um terrível medo em um e gerou estabilidade no outro. A mesma situação. Encontrou duas visões completamente diferentes. Antes de orar, só para a gente terminar, eu vou citar alguns personagens que você conhece na Bíblia, que se contrastam na mesma situação, com visões diferentes. Amém? Antes da gente orar, olha para alguém e fala assim: já. Fala para alguém que... Gente, tem profeta aí ou não tem? Alô, ajuda. Tem profeta aí? Amém? Então olha para alguém e fala assim: daqui a pouquinho, já vai acontecer a mesma coisa com a gente aqui. Aleluia. É só para você entender, para você se preparar melhor, para você lançar uma semente na... Quem já fez plantação aqui? Quem já plantou alface, sei lá, salsinha? O que você tem que fazer antes? Você não tem que dar uma preparadinha na terra? Sim ou não? Amém? Tirar os matinhos, deixar ela fofinha, e depois que você fez isso aí, você planta, você joga a semente? Sim ou não? O que eu estou fazendo aqui? Eu vim com um propósito só. Eu vim só para plantar uma semente. Só que eu só estou preparando a terra antes. Estou revirando um pouco você. Porque já vem uma semente que não é minha, é do Senhor. Aleluia. Dois personagens: Abraão e Ló. Ló era sobrinho de quem? De Abraão. O que aconteceu? Abraão sai com Ló. Você conhece a história? Amém? Pastor, não conheço. Depois pergunta para o pastor, pergunta para algum líder, ele vai te explicar. Senão a gente não termina hoje. Sai os dois. Saiu lá o Abraão meio na desobediência, né? Deus falou: deixa a sua parentela. Ele trouxe o Ló junto, tal. Deus prosperou. É bom a gente aprender isso. Diga assim: Deus não está procurando pessoas perfeitas. Diga assim: Ele está procurando corações disponíveis. Aleluia. Aleluia. Amém. Será que Ele está encontrando aqui? Com certeza. Sai os dois. O que acontece? Os dois prosperam. Ló começou a prosperar também, junto com Abrão. Começou a prosperar. Ló começou a ter um rebanho dele. Ló começou a ter pastores dele. E a palavra fala que num determinado dia, os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abrão. E Ló estava de boa. Mas, diga assim, Abrão tinha olhos espirituais. Abrão olha a situação e ele consegue entender uma coisa: espera aí, Deus me chamou para ser um modelo de Deus para o mundo ver. É como se Deus me chamasse para ser embaixador de Deus nessa terra. Quem já ouviu aqui que você é um embaixador do reino de Deus nessa terra? Amém? Então, a casa de Abraão estava vivendo uma situação que não corresponde com o reino de Deus. Ali estava tendo briga, contenda, discussão, MMA, telequete, dá o nome que você quiser aí. Abraão chega e fala: pera, está errado esse negócio aí.
Ô Ló, aí ele lembra, né? A gente não tem mais jeito de andar junto. A gente precisa separar, filho. Você quer ver qual é o comportamento de um homem de Deus? Ao contrário do que às vezes a gente olha e escuta por aí, né? Alguém que vive pela fé, ele renuncia o seu direito de escolha e ele dá para o outro. Parece loucura, não parece? Quem tinha o direito de escolha? O Abrão, o mais velho, ou o Ló? O Abrão. O que ele chega e fala assim, ó, nós precisamos separar. Vamos fazer o seguinte, você vai escolher. Pronto. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Fica tranquilo, nós não vamos mais concorrer. Vai cada um para um lado. O Ló chega e olha. De um lado ele vê o que? Ajuda. As campinas fantásticas de Sodoma e Gomorra. Ele vê um lugar próspero, um lugar top das galáxias. Ele vê o que tem aqui? A Alphaville, aqui perto. Tá. Então ele vê o Alphaville. Ah, legal. E no outro lugar, ele olha. Tem algum lugar que você não gostaria de morar? Você pode até morar, mas... Mas eu não conheço nada. Do outro lado tinha Jandira. É do lado do Alphaville? Não, eu tenho que escolher um negócio que é do outro lado. Do outro lado. Pronto. Ele olha de um lado Alphaville e do outro lado Brasilândia. Nada contra. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Que lado que você escolheria? Tá bom, Brasil. Duvido. Aqui que você escolheria Brasilândia. Com certeza você ia falar que nem Ló deve ter falado, como muito crente fala. Ô tio, deixa eu orar um pouquinho. Vai lá, ajoelha um pouquinho, ora. Fala assim, ó. Estou sentindo de Deus. Quem já ouviu essa expressão? Sentir de Deus que o meu lugar é lá no Alphaville. E ele foi para lá. O que sobrou para o Abrão? As pedreiras. No nosso exemplo aqui, que é só um exemplo, Brasilândia. Vai lá. Quem está entendendo? Amém? Ali você vai ver uma situação com dois olhares totalmente diferentes. Um olhando só com os olhos da carne. Um olhando só para as coisas que os olhos naturais veem. Um olhando só para a sua inteligência natural. Só um panaca que ia para o outro lado. Só que Deus não está procurando, Deus está procurando no bom sentido, evidentemente, panacas que creiam na sua promessa. Aleluia, aleluia. Qual é o melhor lugar para eu estar? Em qualquer lugar onde eu esteja na presença do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu não dependo, eu acho que aqui não é o meu lugar, porque aqui não tem isso, aqui eu acho que eu vou para lá, porque lá eu vou me dar bem. Ei, sabe o que vai acontecer? Lá você vai estar levando você, se ainda não entendeu. Lá você vai estar olhando as coisas com olhos naturais, se ainda não entendeu. Você não precisa mudar de lugar, você precisa mudar a visão de enxergar as coisas. Aleluia, a mesma situação, dois olhares diferentes. Você sabe o final de cada um, não preciso falar. Vamos ver mais alguns poucos personagens aqui. Josué e Caleb, 2 contra 10. Eram 12 príncipes. Sim ou não? Os 12 ficaram quantos dias? Fala, 40 dias na terra.
prometida. Foram espiar a terra 40 dias. Tiveram a mesma situação, viram as mesmas coisas, voltaram com 2 notícias totalmente diferentes. 10 chegaram e falaram: ó, tem 2 notícias. Quem já ouviu essa frase? Uma boa e outra ruim. Qual que você quer ouvir primeiro? Acho que perguntaram assim. Então, assim, a boa é o seguinte: tudo que Deus prometeu, essa terra tem. Olha, é top. Tanto é que a gente trouxe até uma amostrinha dela. Tem um cacho de uva aqui que precisa 2 homens fortes para carregar. O negócio é de Deus, é bom. Nossa, fantástico. E a má notícia? Gigante. Está assim, ó. Nossa, tudo preparado para o combate, tudo experiente de guerra, e nós perto deles somos que nem gafanhoto. Os tapas, eles pisam em cima da gente, acaba com a gente. Deus trouxe a gente aqui para a gente morrer. Podia ter deixado lá no Egito, desse jeito. Aí chega 2 que pedem a palavra: ei, está faltando uma coisa. Aí Caleb se levanta e fala assim: gente, não desanima não, a gente só precisa agradar a Deus. Se a gente tão somente agradar a Deus, nós vamos subir nessa terra, o Senhor nos levará ali em cima, e todos aqueles gigantes Ele vai dar na nossa mão que nem pão, e nós vamos ser sustentados por eles. Aleluia! Imagina você naquele lugar, o que você ia fazer? A mesma coisa. Quem ia dar glória a Deus? Será que ia? Todo mundo ali falou: mata esses 2. Quiseram apedrejar os 2. Diga assim: os 12 olharam a mesma situação. Diga: 2 olharam com olhos espirituais. O que é olhar com olho espiritual? É não enxergar a dificuldade? Não. É não parar ali. É enxergar uma promessa de Deus que vai além da dificuldade. Quem está compreendendo? Amém? É só essa questão. Não é ser alienado, é ver a situação, mas ver algo além. É isso que aconteceu. Para a gente já partir para o fim. Davi e o exército de Israel, preste atenção: um gigante. Diga: um gigante. Diga: um homem. Golias, praticamente 3 metros de altura. Quem é alto aqui? Quem tem alguém aqui com 1,90 m? Ali. Tem 1,90 m? Ou 1,91 m? Não é 1,90 m. Fica de pé. Olha o tamanho desse homem. Não, escuta essa. Olha o tamanho desse homem. Vem cá um pouquinho. Onde tem um Davizinho aí? Quase da minha altura, que beleza. Onde eu estou? Em quem que você aposta? Eles vão brigar aqui um com o outro. Alguém vai apostar nesse aqui? Mas nem quem. Ah, tá bom. Você entendeu? Quanto você tem de altura, você sabe? 1,60 e pouco. 1,60 para 1,90. Davi eu acho que tinha tipo 1,70. Só que o outro não tinha 1,90, é 3 metros. Obrigado. É só para a gente entender. Um homem envergonhando o exército. Não é qualquer exército. O exército de Deus. Para pensar. O exército de Israel, que tinha como seu rei o homem mais alto de Israel, que era o rei Saul.
E eu não consigo imaginar eles não orando. Tenho certeza que estavam lá de joelhos 40 dias. O Senhor, manda alguém para arrebentar. O que Ele está fazendo com a gente? Não é justo, Senhor. Eu acho que era assim, aos 40 dias de vergonha. Aquele povo, se você for ver na Bíblia, escuta essa, eles olharam para o gigante, está escrito lá, eles calcularam o peso da lança do gigante, eles calcularam o peso da armadura do gigante, eles olharam e viram tudo que o inimigo tinha, e olha que era bastante coisa. Mas aparece um rapaz que nunca pegou uma espada na mão, que nunca vestiu uma armadura de guerra, um rapaz que olha para o mesmo gigante, mas com outro tipo de olhar. Você está comigo? Diga assim: o exército inteirinho olhou para o gigante e viu tudo que o gigante tinha. Diga assim: mais um homem, um jovem, olhou para o mesmo gigante e conseguiu enxergar o que faltava nele. Meu Deus do céu. Davi chega, olha para o mesmo gigante e ele viu tudo, viu as armaduras, viu tudo. Só que ele viu uma coisa que só ele viu. O que é esse incircunciso? Está tentando envergonhar o Deus dos exércitos. Sabe o que é incircuncisão? Davi viu que o gigante não tinha a marca do povo de Deus. Davi olhou e falou assim: nós temos uma marca, nós temos uma marca, nós temos uma marca que ele não tem. E quem é ele? Quem é ele para afrontar aqueles a quem o Senhor elegeu? Deixa eu falar uma coisa. Tem uma música, um louvor, eu lembrei de um agora aqui. Aquele: eu tenho a marca da promessa. Quem já cantou esse? Já? Não adianta só a gente cantar. O apóstolo Paulo fala de uma marca, que a circuncisão agora não é mais na carne, ela tem que ser no nosso coração. Quantos gigantes que a gente tem olhado no decorrer da nossa vida, e a gente acha que a gente não vai dar conta, e se for ver sem Deus, a gente não vai dar. Mas se você olhar e falar: peraí, eu tenho a marca, eu tenho a marca da promessa. Aqueles homens pararam no gigante. Davi consegue enxergar o que estava atrás do gigante. Diga assim, levanta a sua mão e faz um ato profético, diga assim: nenhum gigante, nenhuma muralha que Satanás tentar construir na minha frente vai ser grande o suficiente para me impedir de ver a promessa de Deus na minha vida. Meu Deus! Vamos parar por aqui. Tinha tanta gente para falar para vocês. Verdade. Escrevi aqui, ó. Tinha o fariseu e o publicano, os dois fazendo oração, a mesma situação. Um orou a Deus, os dois orando para Deus. Só que na oração do fariseu, quem era a pessoa que ficou em evidência? Ele próprio. Ele estava o quê? Exaltando a ele mesmo. E o publicano, o pecador, ele olha para Deus e ele vê a santidade de Deus comparando com a vida dele, e ali ele se derrete. O ladrão da cruz, diga: dois ladrões, um do lado de esquerdo e
e outro do lado direito. Quem que era o ladrão bonzinho? O da esquerda ou da direita? O bonzinho, o bonzinho. Quem era o bom? O da esquerda? Não tinha ladrão bom ali não, o único bom ali era Jesus. Ali nenhum valia nada. Os dois estavam condenados por merecimento. E para a cruz não ia ladrão de galinha, batedorzinho de carteira, não, era criminoso. Quem está compreendendo? Mas olha só, no último momento da vida de cada um deles olha com olhos naturais, olhos humanos, olhos cheios da nossa justiça, da nossa lógica. Ele pensou errado, humanamente falando. Falou, peraí, você fala que você é Deus, olha a situação que você está, você não precisa disso. Se você for Deus, se você for filho de Deus do jeito que você fala, sai dessa cruz aí, tira a gente também, ajuda aí, pô. Falou alguma coisa errada com a lógica humana? Não, corretamente certo. Você vê quando a palavra fala lá em Tiago, que a nossa sabedoria ela é diabólica, porque ela olha só para gente. Mas o outro olhou o mesmo Jesus com olhos espirituais. Foi aberto os olhos espirituais dele. E o que ele fala? Ele reconhece quem ele era, reconhece que ele estava ali por merecimento. E o que ele fala? Meu Senhor. Quando o Senhor entrar no teu reino, lembra de mim. Meu Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero encerrar esse culto com um ato profético. Eu quero cumprir aqui aquilo que nós declaramos no começo dessa palavra. Eu vim aqui, viajamos 2 horas e quase 3 horas, só para uma coisa, para fazer a mesma oração que o profeta de Deus fez para o seu discípulo. Eu vim aqui porque eu nem sabia que eu ia pregar isso. Eu vim com a vontade de pregar outra coisa, mas que estava preparado. Pergunta para o pastor aqui em cima. Fiquei procurando, falei, meu Deus do céu, eu queria trazer uma outra mensagem que talvez um outro dia eu venha e traga, sobre rei e sacerdote. Eu não achei. E essa palavra está escondida aqui em algum lugar, porque eu preguei ela domingo passado em Arthur Nogueira. Mas eu não consegui ver. E aí, a hora que eu já estava quase desistindo, Deus põe essa palavra. Então eu não sabia o que eu vim fazer, mas eu sabia que eu vim fazer algo para o Senhor. E depois eu fiquei sabendo. Eu vim aqui para abrir olhos espirituais. Amém? As situações não vão, talvez não vão mudar. Não ponha a expectativa que ao voltar para sua casa você vai encontrar coisa diferente. Não. Você vai continuar vendo o exército dos inimigos. Você vai continuar vendo um Golias. Você vai continuar vendo uma fornalha de fogo ardente. Mas algo vai mudar. E não é lá fora, é dentro de você. Aleluia. Aleluia. Eu quero ser profeta de Deus e boca de Deus, para trazer aquilo que Deus quer na tua vida, que você receba isso crendo. Eu vim plantar uma semente, e a palavra de Deus diz que um semeia, o outro rega, e Deus dá o crescimento. Eu preparei a terra até agora. Fiquei 1 hora falando. Falei demais para o meu tamanho.
reconheço. Devia ter 1,90 m, não tenho. Minha parte eu vou fazer agora, nesse ato profético. E você tem que fazer a sua. Você tem que regar essa semente. Sabe como é que você vai regar? Guardando ela no teu coração. Tem palavra que a gente escuta, sai no gás da igreja. Que palavra abençoada. Aí amanhã cedo eu escuto o que o pastor pregou ontem. Caramba, que pregou? Não lembro. Não regou. Rega essa palavra, rega essa semente, guarda ela no teu coração. Lembra para você mesmo todo dia: Deus está abrindo a cada dia mais os meus olhos espirituais. A sua natureza carnal, ela vai continuar existindo, só que agora a sua alma não tem só um referencial, agora você tem a opção de escolha. Aleluia, aleluia. Agora você tem um espírito avivado. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que agora você não anda mais sozinho, nem espiritualmente, que é o principal, e por causa disso, nem fisicamente, porque Deus vai te usar para atrair pessoas. Eu quero lançar uma palavra profética para esse lugar aqui. Esse lugar tem que ser por pouco tempo, não vai caber mais povo. O pastor de vocês vai ser obrigado a pedir conta no lugar onde ele trabalha. Sabe por quê? Porque vai ter tanta gente para ele cuidar aqui. O pastor de vocês vai discipular e levantar pastores, porque um pastor só não vai dar conta de cuidar do rebanho. Mas assim como o evangelho começa eu acho que é o meu. Alô? Pronto. Assim como o evangelho começa com 12 sendo chamados, um voltando para trás, você já sabe quem é, e depois os outros 11 discipulando e formando discípulos, que vão formar discípulos, que vão formar discípulos, mudou a história do mundo. E a atitude de 12, de 11, chegou até nós. Andou 2000 anos, mas não pode parar em nós, não pode parar em você. Não aceite ser o último da fila. Coloca alguém atrás. Nós somos chamados para salvar pessoas, para salvar pessoas. E a gente só vai conseguir encarar gigantes com visão espiritual, porque com visão natural você não vai ter coragem e nem condição de fazer a vontade de Deus. Amém? Porque tem gigante lá fora tentando impedir a caminhada do povo de Deus. Tem portas terríveis que a nossa força do nosso braço nunca vai conseguir abrir para tirar presos de dentro. Mas se você olhar com os olhos de Eliseu, com os olhos de Davi, com os olhos de Caleb e tantos outros, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Deus vai dar para muitos aqui, em nome de Jesus, uma
uma condição, uma graça que até então a gente não tinha. Deus vai levantar homens e mulheres com coragem aqui, para tirar a gente que está vivendo um inferno e trazer para uma nova vida em Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Levanta a sua mão. E antes da gente louvar, nós vamos fazer um ato profético aqui em nome de Jesus. Você crê que o Espírito Santo está nesse lugar? Quantos creem? Você crê mesmo? De verdade? A palavra de Deus diz que aonde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. A palavra de Deus diz que a unção de Deus, ela quebra jugo, ela desfaz fortaleza, ela tira peso. Você crê nisso? Uma mulher, nos termos de Israel, acreditou nisso. A Bíblia fala, não fala o nome dela, mas fala aquilo que qualificava ela. Quantas pessoas não são hoje reconhecidas pelos seus defeitos, pelos seus problemas? Sim ou não? Aquela mulher era conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Todo mundo já sabe quem é agora. Era uma mulher rica, que com a sua condição natural não conseguiu quebrar uma enfermidade. Não conseguiu. A Bíblia fala isso. Ela procurou vários médicos na medicina, procurou na força humana, não conseguiu nada. Mas ela ouviu falar de Jesus, e ela falou com ela mesma. Ela falou: ele não precisa me ver, ele não precisa saber quem eu sou, eu só preciso tocar. E eu não preciso nem tocar nele, se eu tocar na barra, no fiozinho das vestes dele, eu vou ser curada. E a Bíblia fala que ela foi por detrás da multidão, porque ela não podia ser vista. Ela carregava uma maldição com ela. Se ela tocasse em alguém, ela seria morta, apedrejada pela lei. Mas ela acreditou. Lembra que nós falamos? A íris dos olhos espirituais é a nossa fé. Ela acreditou. Eu só preciso tocar. E a palavra de Deus diz que ela tocou na orla das vestes. E de repente, Jesus andava com uma multidão, e ele para e pergunta: quem me tocou? Os seus discípulos, os apóstolos, falaram: Senhor, o senhor está, como se fosse, não está escrito desse jeito na Bíblia, mas tipo assim: Senhor, o senhor está de brincadeira. Quem te tocou? O senhor não está nem conseguindo pisar no chão, a multidão toda te aperta, está te levantando, todo mundo te tocou. E o que ele disse? Alguém tocou de uma forma diferente, porque saiu virtude de mim. Aleluia. Então não é só tocar em Jesus, é tocar diferente, com atitude. Amém, amados? O Espírito Santo está aqui. Eu creio nisso. E se você crer também, levanta a tua mão mais alto que você puder. E o mais alto que você puder não é assim. É assim. Se tivesse um cheque de 1 bilhão de euros, aí você até pulava para pegar. Mas tem algo que é muito mais valioso do que isso. E diga: Senhor, da mesma forma como aquela mulher tocou nas tuas vestes, diga: eu também toco agora, pela fé, nas tuas vestes espirituais. Eu recebo nas minhas mãos a unção que desfaz todo jugo, que desfaz
toda a obra, e eu coloco sobre os meus olhos. Coloca a mão nos teus olhos. Vamos fazer esse ato profético. Diga em nome de Jesus: Senhor, da mesma forma como o Senhor abriu os olhos do moço, do profeta, abre também, em nome de Jesus, os meus olhos espirituais, para que a partir de hoje eu não consiga enxergar mais nada além da tua promessa na minha vida. Diga: eu sei do destino profético que o Senhor tem para mim. Então, em nome de Jesus, que a tua vontade seja a minha vontade, que eu possa enxergar a partir de agora com olhos espirituais, que aonde eu entrar eu consiga enxergar o propósito para o qual eu estou sendo enviado naquele lugar. Em nome de Jesus, recebe essa palavra, recebe essa promessa, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus? Aleluia! De Davi, Charamada. tem compaixão de mim, abra os meus olhos, Aleluias. faz as escamas caírem. Levante as mãos, cante. Tem compaixão de mim, abra os meus olhos, faz as escamas caírem, faz as escamas caírem. Deus está movendo nesse lugar. Filho de Davi, filho de Davi, É poderoso o que Deus está fazendo. Eu creio, Senhor. tem compaixão de mim, abra os meus olhos, faz as escamas caírem. Levante as suas mãos. Hoje foi tremendo o que Deus fez. Nós estaremos aqui amanhã e domingo estaremos concluindo esse propósito, esta imersão de fé, e grandes coisas o Senhor fará. Compartilhe o que você tem recebido com pessoas que precisam, e em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu te abençoo para você ir para casa levando muita unção, muito poder de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e levante o teu rosto, não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre. Você que crê, diga obrigado, Jesus. Diga com mais fé, diga obrigado, Jesus. Aplauda Ele, que Deus te abençoe. E até amanhã, em nome de Jesus. E saia cantando: Jesus, filho de Davi. Saia cantando.